Querida igreja, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo honroso e gentil convite de poder me trazer até aqui, né? Alguns daqui já são bastante familiares lá, né? E agora a gente está fazendo aqui o contraponto. E é uma honra para nós. Nós sabemos que a primazia da palavra de Deus tem sido uma excelência no cuidado, na educação, na formação do caráter cristão em nossas igrejas. E nós temos tido essa preocupação de não rifar os nossos púlpitos e fazer deste ambiente um ambiente familiar, onde as pessoas que nós consideramos respeitosamente tenham plena liberdade e trânsito para poder, passando a Macedônia, estar conosco a compartilhar das Sagradas Escrituras. E o tema essa noite é muito pertinente, pois fala de oração, e oração direcionada à família. Eu havia dito ao meu anfitrião que hoje nós estávamos a comemorar o 28º ano de aniversário da Hora Nona. A Hora Nona é um trabalho de oração que ocorre às tardes nas igrejas congregacionais, e hoje nós estávamos lá celebrando, festejando o nome do nosso Deus e atribuindo a Ele a razão maior de convergir essas vidas com esse intuito de continuarmos exercendo a nossa fé na capacitação da palavra de Deus. E ao dobrar os nossos joelhos, ou deitados, ou em pé, ou seja lá qual for a condição física em que nós estejamos, a nossa oração seja um ato de contrição e, acima de tudo, o desnudar das nossas verdades que jamais estarão ocultas aos olhos de Deus. E é importante nós falarmos sobre isso, porque existem alguns comportamentos que estão se perdendo no meio do caminho. A palavra de Deus, ela não se deteriora, não se deprecia. A palavra de Deus, ela não sofre nenhuma mutação, mas as gerações que vêm sucedendo umas às outras não têm mantido aquilo que era tradição, aquilo que é costume e aquilo que deveria ser um comportamento comum da igreja cristã em qualquer lugar da face da terra. E por ocasião do nosso próprio descaso, do nosso desleixo, da falta de atenção, talvez até da ideia de estarmos sempre buscando a inovação, a adaptação para as nossas celebrações, nós estaremos sempre tentando adotar um subtítulo aos nossos cultos para atrair público, pois a palavra cultuar a Deus parece que já não tem mais o mesmo significado, já não tem a mesma motivação. E na realidade cultuar a Deus não é ser servido, é prestar serviço. E toda vida que nós nos dispomos a sair da nossa casa, alguns do trabalho, até por não ter tempo de ir em casa, como já foi dito aqui, pessoas que estão aqui durante toda a semana se doando, apresentando a Deus o seu sacrifício, se consagrando, procurando oferecer o melhor do seu talento, em ocasião do tributo, da celebração, em momento algum estarão fazendo um mau investimento. Muito embora as respostas não sejam imediatas, no tempo oportuno Deus haverá de recompensar aqueles que diligentemente têm entendido isto como uma prioridade em suas vidas. Estar na casa de Deus não é aproveitar um tempo que nós temos em excesso, ou a sobra do nosso tempo. Estar na casa de Deus é entender que, de uma forma organizacional, nós conseguimos administrar o nosso tempo e oferecer o tempo ideal ao serviço da obra, ao serviço do reino, ao aperfeiçoamento do nosso ministério e à capacitação daquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos como ferramentas para essa batalha que aparentemente parece até ser desleal, mas a partir do momento em que, munidos da armadura de Deus, o nosso inimigo é que não tem nenhuma potencialidade contra nós, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então eu trago as saudações da humilde Igreja Congregacional Monte das Oliveiras,
lá no pé da serra, né? Aqui vocês estão no cume do monte, lá nós estamos no pé da serra. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no capítulo 5 da primeira epístola de João. E João, ele, de uma forma muito graciosa, ele fala a respeito da oração e nos faz compreender que a oração não é apenas uma atitude mecânica, não é uma atitude religiosa, ou meramente o cumprimento de uma obrigação ou de um dever devocional. Capítulo 5 da primeira epístola de João, eu quero ler apenas 2 versículos e acredito serem suficientes para aquilo que o Senhor já depositou no meu coração para essa noite. 1 João, capítulo 5, versículos de número 14 e 15. Os que encontraram podem dizer amém. Sentados mesmos, o verso 14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos por um minuto. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite nós queremos, Senhor, nos reportar à Tua presença. E nós não poderíamos terminar esse dia, Senhor, com esta noite, agraciados mais uma vez pela beleza da Tua graça e pela consciência, Senhor, de que a Tua palavra tem norteado as nossas vidas e nos conduzido em Tua direção. Nós te pedimos mais uma vez que a excelência do Teu Espírito possa desnudar as Tuas verdades e nas entrelinhas deste texto nós nos encontremos mais uma vez contigo. Ó Deus, na serenidade do Teu conhecimento, do Teu poder e da Tua graça, amplia, Senhor, na nossa mente o que nós precisamos corresponder junto às Tuas recomendações, para que vivamos uma vida plena, uma vida saudável, uma vida integral, no que a Tua palavra recomenda, Senhor, às nossas vidas. Esta, Senhor, é a minha humilde oração para esta noite, apresentando a Tua igreja e colocando-nos à Tua disposição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar sobre família, para mim é muito interessante, porque eu venho de uma tradição, isso é o costume do pedestal, viu? Mas vamos lá. Eu venho de uma tradição familiar, aonde os meus bisavós, aonde os meus avós, aonde os meus pais, agora eu, depois meus filhos e uma neta que vai completar 3 aninhos em junho, bem perto da minha data de comemorar mais um ano de existência. Eu sou do dia 13 de junho e ela resolveu nascer no dia 8. E quando nós falamos sobre herdade e tradição, a fé, muito embora ela é influenciadora, ela não pode ser considerada como um pedigree, como sendo algo que geneticamente nós herdamos uns dos outros, como garantia de que filho de peixe é peixinho e sucessivamente filho de crente será crentinho. Não funciona assim. E nós encontramos a disfuncionalidade da família a partir do Éden, quando o homem, a mulher e a sua posteridade desobedecem uma ordem, um ditame, uma orientação sagrada. Obrigado, querida. Não se preocupem, porque eu não sou pregador de ficar andando no púlpito, né? Então vocês não vão ficar como quem assiste um jogo de tênis, né? Olhando para um lado, olhando para o outro e exercitando o pescoço. Deixa eu tentar aqui parar o microfone. Ok. Obrigado. E o que ocorre é que, graciosamente, a revelação chega para nós e nós nos tornamos oportunamente uma porta
para que outros que têm consideração e estão ligados de forma consanguínea a nós, não há problema, não tem problema. Vamos segurar ele aqui. Fique tranquilo. Segura, tranquilo. Vamos lá. E eu tenho dito sempre à igreja que até os 17 anos eu fui filho de crente. Eu não tinha nenhum tipo de razão que me entusiasmasse a querer Deus na minha vida. Porque pelo pouco conhecimento que a minha mãe tinha, e oriundos de uma igreja pentecostal, numa época muito conservadora, muito tradicional e rigorosa, nós aprendíamos primeiro o que era pecado, para depois aprender aquilo que seria permitido, aquilo que seria lícito, quanto ao comportamento e as escolhas que nós deveríamos fazer. Então a palavra castigo, a palavra disciplina, a ira de Deus, me acompanhou até os 17 anos de idade. E eu procurei com todas as forças fugir, me ausentar, me esconder, para não ter nenhum encontro com esse Deus que me fustigava através da retórica da minha mãe. E eu tenho sempre dito, eu não a culpo em momento algum. Eu vejo nela uma preocupação, um zelo, uma atenção, uma apreensão quanto a um perigo eminente que me cercava. Pela tradição da minha família, meu bisavô, por parte de mãe, já numa outra descendência, era dono de casa de jogo, vivia uma vida promíscua, havia constituído outras famílias fora do casamento. Então eu estava entre a cruz e a espada, em uma linha tênue, onde a minha escolha iria fazer toda a diferença, onde a opção que eu iria fazer para a minha vida iria transformar o meu ser, o meu caráter e a minha personalidade definitivamente. E minha mãe lutava com as armas que ela tinha para tentar nos proteger. O instinto materno falava mais alto. Mas quando nós somos escolhidos por Deus, por ocasião da sua escolha, nós somos marcados por Ele, identificados, aonde quer que nós estejamos, quer seja andando na luz ou não, as pessoas hão de perceber que há algo diferente em nós. Essa marca é indelével e nós a carregaremos por toda a nossa existência. Se na obediência essa luz haverá de se resplandecer, se na desobediência isso vai estarrecer e vai chocar o coração de alguém que vai compreender imediatamente que nós estamos no lugar errado. E eles vão dizer em alto e bom som, esse lugar não é para você. E até os 17 anos eu ouvi isso muitas vezes. Mas aos 17 anos Jesus resolveu se revelar para mim. E me abraçou com laços fraternais e se revelou para mim mais do que aquele que estava disposto a me castigar, e agora alguém que estava pronto a me perdoar, me amar e caminhar comigo durante uma longa jornada, por ter me escolhido ao sagrado ministério, e isso ser uma paixão incontida dentro do meu coração, e que eu lutava buscando outras expectativas para a minha vida, quando em todas as oportunidades, em todas as portas que eu batia, o meu coração sempre me levava, sem nenhum engano e sem nenhuma dificuldade de elucidar essa grande incógnita do meu futuro, que aquilo que Deus queria na minha vida independia dos meus desejos, da minha vontade, dos meus interesses, porque Deus iria forjar em mim um novo coração, que fizesse uma leitura e tivesse uma compreensão daquilo que Ele tinha para mim.
Então, aos 17 anos, eu me rendi aos pés da cruz e passei de filho de crente a me tornar um crente de fato e de direito, para servi-lo voluntariamente, prazerosamente, apaixonadamente, até o dia em que eu me encontro. Esse ano eu vou completar 5.2 e me sinto muito privilegiado por saber que da minha descendência, Deus me escolheu para o sacerdócio. Eu tenho uma dupla responsabilidade. Eu sei que todos nós somos sacerdotes no nosso lar, mas o meu sacerdócio exige de mim, assim como de qualquer outro ministro, uma responsabilidade de ser um referencial. E somente quem convive todos os dias é quem sabe quem nós somos. Então, representar é uma arte. E muitas pessoas sabem representar muito bem, mas o Evangelho não é uma representatividade, como um espetáculo em que o ator se prepara e faz na sua melhor performance um ato convincente a ponto de fazer as pessoas rirem e chorarem por ocasião da sua apresentação. Nós não estamos num espetáculo, aqui não é um palco, nem muito menos um teatro. Nós estamos na casa de Deus, o lugar que foi edificado para ser chamado casa de oração. Um lugar onde nós não podemos fugir à regra, um lugar onde nós não podemos nos omitir, um lugar onde aquilo que é oculto e escondido é revelado. E a palavra de Deus se encarrega de trazer essa lucidez, essa clareza de entendimento, a ponto de nos encontrar e, quando nos encontrar, tratar com o nosso coração. Precisamos aprender a como fundamentar as nossas orações em todas as nossas ações na Bíblia. Orar não é apenas um discurso, orar não é elaborar a melhor frase, não é ser convincente, orar não é apenas desenvolver um hábito comum, como aquelas senhorinhas idosas vão para as missas, apresentar as suas preces, fazerem os seus sacrifícios e as suas vãs repetições, acreditando que estão no caminho certo. Orar, acima de tudo, no contexto cristão evangélico, é entender que o céu resolveu se desnudar para nós, que o véu se rasgou de alto a baixo e nós não precisamos mais de outro mediador que não seja Jesus Cristo, que nos dá completo e pleno acesso à presença de Deus. É senti-lo no nosso coração e na nossa alma, é corresponder a esse encontro, é amá-lo incondicionalmente até que nada mais importe. Orar de acordo com a vontade de Deus. Nós somos cheios de vontade, irmãos. E que povo caprichoso é o povo de Deus. Se nós olharmos o relato histórico de Israel, nós vamos encontrar uma marca que nós não desejamos como legado para a vida da gente: a desobediência, a insistência e a teimosia em praticar o mal. E às vezes a gente cansa de ler repetidas histórias e erros que agora se replicam por ocasião dos descendentes. Mas nós não temos essa desculpa de estarmos olhando para os erros que foram cometidos no passado como uma geração, como a nossa geração está tendo a oportunidade de saber, de conhecer e de aprender, aonde a palavra de Deus se tornou muito mais acessível, onde o conhecimento é pleno, aonde nós bebemos de fontes genuínas, aonde o nosso coração se firma e se fortalece, aonde as nossas convicções se tornam inabaláveis. Nós não podemos nos deixar vencer pelo cansaço e caprichosamente, ao invés de obedecermos e atendermos à vontade de Deus, sermos levados pela nossa própria vontade. O ledo engano e o grande erro é que entre a vontade de Deus e a nossa vontade, a gente fica teimando com Ele, até que a gente, no nosso subconsciente, acredite na possibilidade de convencê-lo de que nós estamos certos e Ele está errado. É mais ou menos assim, a gente só não tem coragem de dizer, mas a gente pensa assim. Significa simplesmente fazer orações escriturísticas. Eu me lembro que Valnice Milhomes, antes de cometer os excessos que ela tem cometido, é tão ruim, né, falar assim, né? Eu não tenho esse hábito, eu não gosto de usar essas expressões,
mas eu posso dizer que durante um período da minha vida, né, eu bebi da fonte de uma seleção de livros que ela escreveu, Orando na Palavra. E eu acredito que ela deve ter escrito uns 3 volumes. Era uma sequência de estudos sobre orar na palavra. E nós víamos a diferença de quando nós utilizávamos a palavra de Deus para respaldar, para apoiar, para justificar, né, o nosso apelo, o nosso rego, o nosso rogo, as nossas precações. Quando respaldadas na palavra de Deus, havia mais veracidade, havia mais conforto, havia mais consolação, havia mais certeza, havia mais convicção naquilo que nós estávamos apresentando a Deus. E o mais importante, havia uma ternura, uma consciência de tranquilidade, de convicção e de certeza de que nós estávamos no caminho certo, porque a palavra de Deus é inequívoca. Porque a palavra de Deus jamais irá nos enveredar por um caminho em que nós nos percamos em um labirinto, onde não encontremos mais a saída de uma opção que nós fizemos em percorrer por esse caminho. E aí Deus generosamente, genuinamente, através da sua palavra, vai nos conduzindo, nos orientando, nos fortalecendo, nos edificando, abrindo os nossos olhos para uma visão muito mais ampla, para que nós possamos alcançar o objetivo desejado e que esse objetivo, além de agradar e alegrar o nosso coração, consequentemente e prioritariamente alegre o coração de Deus. Até porque é para isso que nós existimos. E hoje é tão complexo chegar na igreja e perguntar aos nossos jovens o que eles desejam ser, por causa das múltiplas escolhas, das oportunidades infinitas quanto ao futuro, quanto à escolha de uma profissão, quanto ao que você almeja para a sua vida. Eu acredito que numa escala de 1%, se eu não estiver enganado e muito entusiasmado, aqui e acolá nós vamos ouvir alguém dizer: eu fui chamado, eu sou vocacionado. Na minha mente, no meu coração, não passa nenhum outro tipo de pensamento ou sentimento que não seja buscar a Deus, que não seja me fortalecer na palavra e que não seja compartilhar com aqueles que nunca ouviram a respeito dele a mensagem da cruz. Nós estamos observando que, numa escala decrescente, o número de pessoas que faziam essa opção, que atendiam o chamado e que se declaravam vocacionados, estão em extinção. E eu me lembro quando nas famílias tradicionalmente católicas, um dos filhos dizia: eu vou ser padre. Isso não trazia tristeza para o coração da família, nem do pai, nem da mãe, por saber que aquele filho não daria netos. Alguém batia no peito e se orgulhava pela opção do sacerdócio. Hoje em dia, se alguém disser eu quero ser pastor, é pejorativo. E as pessoas não veem mais com bons olhos. E nós estamos caminhando para uma realidade em que a sociedade, no descrédito e no descaso, cada vez mais se distancie das igrejas, por ocasião dos péssimos exemplos, das vergonhas, dos vexames, dos escândalos e de tantas outras situações que têm acontecido. E muito embora alguém diga não é de hoje, mas as informações chegam numa velocidade muito maior e muito mais aberta e escancarada do que antigamente. E isso, ao invés de trazer benefício, tem trazido consideráveis e irreparáveis prejuízos para as comunidades cristãs. Isso envolve conclamar as promessas de Deus, suplicar os atributos de Deus, alinhar as nossas orações aos mandamentos de Deus. Percebam que a oração não é um ato aleatório. Não é simplesmente eu chegar e apresentar ao Senhor o que eu estou precisando. Nós não estamos no supermercado, no magazine, nem muito menos em um shopping center. Nós não viemos buscar numa prateleira qualquer o nosso objeto de consumo. Nós viemos adorar a Deus, aquele que é adorado e merece a nossa adoração. Se encarrega de trazer sobre a nossa vida os benefícios incalculáveis e fazer sobre nós e
com cada um de nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu queria só fazer um teste de fidelidade aqui. Quantos podem dizer que são abençoados por Deus aqui? Glória a Deus. Cada um de nós tem uma história e um testemunho. Por trás de cada rosto uma família, por trás de cada família uma história. E se nós fôssemos contar a nossa história de família, ou história familiar, quer seja trágica, cômica, não é? Ou vitoriosa, nós temos de forma pontual a passagem de Deus por nossas vidas. A forma como Ele nos fez encontrá-lo, a forma como Ele se revelou, a forma como Ele tem cuidado, a forma como Ele tem providenciado, a forma como Ele tem suprido, a forma como Ele tem dado livramento, a forma como Ele tem se revelado para nós. E eu percebo a cada dia que há uma pessoalidade em Deus. Há uma linguagem própria, há uma narrativa própria. Quando Ele me escolheu e lhe escolheu, Ele sabe como se dirigir, Ele sabe como se conduzir, Ele sabe qual é a forma de se revelar para cada um de nós, para que não haja uma sombra de dúvida sequer de que Ele é ou não é Deus. Nós estamos vivendo uma época em que a incredulidade é uma constante na vida de tantas pessoas, que a gente está fazendo mais do que Gideão se achou permitir fazer. A gente busca em muitas portas, em muitas possibilidades e alternativas infinitas às várias confirmações. E de vez em quando a gente bate na porta errada, e alguém para afagar o nosso ego, alguém para nos convencer de que aquilo que nós desejamos é o coerente, é o correto, termina lançando sobre nós uma palavra, né, intitulada, né, de Deus, e que de Deus não tem nada. E às vezes minha esposa diz assim, eu de vez em quando penso em ser presbiteriano, tradicional ortodoxo. Porque lá quando erra ninguém culpa Deus, eu errei. Ninguém usa o nome de Deus em vão, e ninguém se apropria do nome dele para dizer assim disse o Senhor. E aí de certa forma a gente se sente até intimidado, porque alguém arvora para si o nome de Deus e coloca a gente numa situação complicada. Você não se sente confortável de questionar, você não se sente na liberdade de provar, porque alguém diz é vaso de Deus. E aí agora você, constrangido e compelido a aceitar, termina tentando ajudar a Deus para ver se a coisa dá certo. E quando a gente forja uma situação, mesmo por permissão de Deus, a gente arca também com as consequências das nossas más escolhas. Então, queridos, a voz do Senhor é inconfundível. A palavra de Deus é inerrante. A inspiração é algo que define absolutamente essa palavra, a ponto de nós não precisarmos de uma segunda revelação. Ora Deus falou, ora Ele irá cumprir. Precisamos encher os nossos corações de adoração. E eu percebo que a gente tem perdido muito na qualidade das nossas orações, porque a gente não tem adorado aquele que merece ser adorado. E a gente se perdeu no meio do caminho, né? A gente precisa de uma série de técnicas e de mecanismos e de metodologia para que alguém massageie o nosso ego, para que alguém fale sobre o positivismo, fale sobre a prosperidade, fale sobre sonhos que ainda haverão de ser realizados, e mexa com o nosso emocional para que a gente se sensibilize, e de alguma forma essas palavras vão sendo lançadas, e em algum momento nós seremos atingidos, e quem de nós não passa por situações adversas, e no lançar de inúmeras palavras, em algum momento você vai se encontrar numa dessas vertentes. Nós precisamos adorar a Deus a ponto de que o céu esteja tão próximo da vida da gente, em que não haja mais diferença entre estar aqui e viver o sobrenatural de Deus. E isso aqui não é levá-los a um momento de alucinação, não. Aqui nós não oferecemos entorpecente a ninguém, aqui não há nenhum tipo de controle da mente, aqui nós projetamos a nossa fé no altar do Senhor,
E aquele que é eterno, aquele que é poderoso, aquele que se revela e tem prazer de marcar encontro conosco, haverá de nos levar ao lugar seguro. E quando nós aportarmos o nosso barco no porto seguro, então nós entenderemos que foi o Senhor que fez soprar na vela do nosso barco. Eu quero que você saia daqui consciente de que nós jamais estaremos à deriva. Há um piloto na proa do barco, há um comandante que conhece de navegação e tem experiência em atravessar oceanos no meio da tempestade. Ainda que o silêncio dele seja a declaração aparente de estar dormindo, o sono aparente é apenas a espera do momento exato para manifestar a sua glória e o seu poder. Não se equivoque com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é inércia, o silêncio de Deus é o entendimento de que ainda não chegou a hora do milagre acontecer. Precisamos, na nossa oração, além da adoração, a confissão. E como é fácil, irmãos, ir e voltar, ir e voltar. Eu faço parte de uma comunidade, sou pastor de uma igreja, que se eu não tivesse feito aquela última viagem que eu fiz, atravessando o oceano, eu teria completado agora 5 anos de pastor, ou de pastorado lá em Ingá. Eu já sou um pouco mais de 30 anos de pastorado. De Pernambuco a Paraíba, da Paraíba ao Rio Grande do Norte, a região norte do país, nós peregrinamos. Eu achei uma pessoa corajosa que se tornou cúmplice das minhas aventuras e que embarcou comigo nessa loucura, porque o Evangelho permanecerá sendo loucura para aqueles que perecem. Já fui chamado de louco muitas vezes. Eu sou um peregrino por excelência. Eu não consegui estabelecer trono em lugar nenhum, mas eu adoro aquele que se assentou no trono e reina por toda a eternidade, e não há quem o tire nem o substitua, porque ele é eterno. Então Deus me deu pés e eu vou andar, me deu sapato e eu vou gastar sola de sapato. E a minha denominação não faz uma boa leitura sobre isso, né? A evidência de um pastorado profíncuo é o tempo em que você permanece na frente de uma comunidade. E eu tenho um sangue itinerante, né? E eu não sou descendente de árabe, mas deveria ser. Nunca consegui permanecer muito tempo em um lugar, porque entendo que existem outros lugares clamando por socorro, e nós somos instrumentos na mão de Deus, e respeito o ministério de cada um dos meus colegas, mas compreendo que o meu chamado se torna um pouco diferente daquilo que é comum. E eu deixei de me preocupar com isso faz tempo, porque eu tenho percebido que as bênçãos de Abraão, elas estão diretamente relacionadas às nossas vidas. Aonde a planta dos nossos pés pisarem, ali estarão ordenadas as bênçãos do nosso Deus. Então eu não carrego comigo nenhuma preocupação de deixar filho órfão. A igreja, ela viveu o seu momento patriarcal, mas nesse exato momento o pai da igreja é o eterno. É ele quem cuida, é ele quem mantém, é ele que sustenta, é ele que traz, é ele que leva, é ele que levanta, é ele que constitui. E eu acredito que não há igreja órfã enquanto Deus estiver na regência. Confissão. Eu me lembro que eu estava em Manaus e estava numa celebração de ceia, num bairro chamado Boa Sorte, próximo a Constantino Neri, que é uma avenida principal que leva ao centro de Manaus. Naquela época, no relógio, né, no medidor térmico que ficava na avenida Constantino Neri, aquele dia estava medindo 53 graus centígrados no sol. O Amazonas, ele é cortado pela linha do Equador, mas eu nunca vi um lugar tão quente quanto aquele. É um quente úmido, é rodeado pela floresta, e assim como o sol é escaldante, de uma hora para outra o céu fecha, a tempestade chega e cai uma chuva torrencial de uma hora para outra sem que você espere. Eu não fui em Belém do Pará, mas há quem diga que Belém chove todos os dias e os encontros são marcados antes ou depois da chuva.
Na igreja existe um lugar onde os irmãos, quando vão chegando, vão apanhando o blazer que fica pendurado na igreja, porque ninguém consegue levar ele para casa. De tão quente que é a atmosfera, que o blazer fica lá esperando o crente chegar, num lugar reservado. E nós estávamos na celebração daquela ceia e uma criança pediu a oportunidade. Eu pensava que era para cantar. E ela começou a chorar. E foi pedir perdão a uma coleguinha que ela havia se desentendido. Depois um adolescente pediu a palavra. Eu digo, pronto, agora vem o louvor, então um testemunho, né? Era outro adolescente pedindo a oportunidade para pedir perdão a outro colega. Aí uma moça pediu a oportunidade e eu disse, não é possível, agora alguém vai ter que cantar. Era outra moça querendo pedir à mocidade perdão por uma atitude que ela havia tomado. Aí um homem, uma figura do departamento de homens pediu, disse, agora pelo menos a leitura da palavra. Era outro alguém pedindo perdão a alguém que ele havia ferido. Aí uma irmã, eu digo, a igreja toda agora. Quando essa última irmã pediu perdão, o Senhor derramou uma graça naquela igreja. E quem foi que disse que a gente conseguiu continuar o culto? O Senhor, no meu lado esquerdo, numa bancada que era do conjunto infantil, começou a batizar com o Espírito Santo. E as crianças serem tomadas com o poder, com a graça, com a autoridade, que a dirigente do conjunto teve que pegar elas e levar lá para a sala dos fundos, porque ninguém conseguia fazer mais nada. A graça foi derramada de uma forma sobrenatural e na simplicidade de um Deus que, quando entende que é a hora de fazer e de derramar o seu poder, Ele faz, sem que a gente precise dizer pirlim pim pim, shazam, abracadabra, ou alguém tirar um coelho da cartola. Ele faz porque Ele entende que aquele momento é um momento de quebrantamento, é um momento em que o pecado está sendo confessado, alguém está rasgando mais do que as vestes, rasgando o coração, e agora declarando publicamente que é pecador, mas não se satisfaz e nem sente prazer em permanecer no pecado, e agora a reconciliação é o ato da graça, e Deus resolveu tomar aquela igreja num poder que foi difícil terminar aquele culto naquela noite. E eu confesso aos irmãos que foram dias áureos, dias únicos, dias especiais, dias que não podem ser esquecidos e nem ficar para trás. Dias em que nós não podemos usar isso como um registro de um acontecimento que não há mais possibilidade de ocorrer nos dias de hoje. Deus não mudou, a sua palavra continua a mesma, o seu Espírito se move em nosso meio, e Ele é o Consolador amado, que geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Aquilo que nós não sabemos dizer, Ele sabe traduzir, e quando a tradução do relato da nossa alma e da nossa vida alcança o coração de Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. E nós somos marcados por uma igreja tão simples e tão humilde, de pessoas que trabalhavam para sobreviver, uma comunidade simplória, constituída por pessoas muito humildes. Mas a humildade é diferente da simplicidade. Você pode ser simples, mas arrogante. A humildade, ela excede a simplicidade. A simplicidade pode ser uma opção, mas a humildade é uma qualidade de Deus sobre a vida daquele que compreende a sua palavra. Ele nos torna submissos a Deus e uns aos outros. A humildade independe do poder aquisitivo, independe da pigmentação da nossa pele, do sobrenome que carregamos, independe de qualquer tipo de distinção que venhamos fazer uns dos outros. A humildade é a marca indelével da presença de um Deus que se evidencia em nós por ocasião dos nossos gestos. Os nossos gestos denunciam e identificam Cristo em nós como a esperança da glória. E aí vem as ações de graças e, por último, as súplicas. Como nós precisamos, irmãos, aprender essa ordem. Jesus Cristo no Pai Nosso, Ele traduziu isso para nós. Ele nos ensinou a orar, mas nós chegamos na igreja tão apressados, tão agoniados, tão cheios de excessos. E na hora de falar alguma coisa para Deus, a gente termina
sem saber concatenar as palavras, formar as frases corretamente, e aquela oração é apenas uma frase evasiva, de efeito, às vezes um jargão que nós lançamos para tentar impressionar a Deus, quando na realidade nós precisamos de muito mais cuidado, de muito mais reverência, de muito mais temor e tremor ao se entrar na presença daquele que é o suprassumo da santidade, que é o Santo dos Santos, que está elevado a uma altura inalcançável e inatingível pelos esforços mortais. Mas no ato sobrenatural nós conseguimos romper os céus. No ato de fé nós conseguimos nos tornar ouvidos por Ele. E agora a repercussão daquilo que Ele ouve é traduzido como consequência em resposta sobre as nossas vidas. E Deus começa a responder às nossas orações. Que maneira extraordinária de aumentar a fé dos que sentem prazer na oração. E aí ele diz assim, com toda a propriedade: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Como é que nós podemos nos aproximar de Deus tímidos, descrentes, ausentes de fé, se a proposta do nos aproximarmos dele é a confiança que temos, é a certeza que temos, é o entendimento que temos, que nos levou à presença dele e nos faz considerar que agora essa confiança, ela é inegociável. Não é a confiança que nós depositamos em terceiros, é a confiança que nós depositamos ao único que não pode e nem tem nenhuma possibilidade de falhar em suas ações. Então é preciso ter confiança. Às vezes nós somos desconfiados. Oramos, pedimos orações, mas estamos sempre trazendo à baila aquilo que não nos convenceu, aquilo que nós não estamos certos ainda, aquilo que causa dúvida no nosso coração. E a confiança é um elemento indispensável para que as nossas orações possam se aproximar, chegar e serem apresentadas diante do altar do Senhor. E aí a gente pode até utilizar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a confiança é produto da fé. Eu estou batendo na porta de Deus, porque é a única alternativa que me sobrou, diante de tantas outras alternativas. Eu sei que na porta de Deus, ao bater nela, Ele, ouvindo, haverá de abri-la. E aí a gente começa a entender o significado de tudo isso. Infelizmente, muitas pessoas carecem de fé, porque procuram fundamentar as suas orações na vontade secreta de Deus. Aquela ideia da espiritualidade do mistério. É mistério, é mistério. Ora, se é mistério, então não houve interesse da parte de Deus de revelar. Então não queira buscar o secreto, se o revelado já está acessível, já está diante dos nossos olhos. É como se o que está escrito nessa palavra, muito embora a maioria nem tenha lido ela completamente, não satisfaça mais. E nós ficamos buscando outras fontes para nos dessedentar, outras fontes para nos alimentar. Nós queremos algo muito mais complicado do que a simplicidade de um Cristo que abriu a porta, que descortinou os céus e nos tornou acessíveis à sua presença. Nós somos sabotadores de nós mesmos, quando ao invés de simplificarmos as questões da nossa vida, nós estamos provocando complicadores, tentando nos tornar decifradores de Deus, quando na realidade aquilo que está oculto permanecerá oculto, e aquilo que foi revelado deve bastar para as nossas vidas. Contudo, em nenhum lugar somos ordenados a discernir a vontade secreta de Deus. É como se a gente estivesse mergulhando, e como um mergulhador, num ato investigativo, estivesse procurando na profundeza do mar
aquilo que ainda não foi alcançado, aquilo que não é conhecido, aquilo que não foi revelado. Ora, irmãos, se na profundidade da riqueza de Deus nós estamos apenas arranhando a superfície, se nós não conhecemos o que é basilar, o que é sustentação, o que é estrutura, o que é fundamento, se o nosso conhecimento ainda é tão parco a respeito das Escrituras Sagradas, porque a ousadia de uma suposta espiritualidade tentando encontrar em Deus o secreto, o escondido, aquilo que é mistério, para que Ele revele e para que a gente se torne celebridade nesse presente século, para trazer uma palavra ou uma revelação que ninguém conheça. Querido, a Bíblia Sagrada está repleta da revelação de Deus. Nós é que não conhecemos a profundidade e a riqueza de um Deus que se dispôs a revelar-se para nós. E aí a gente fica procurando outras situações que não são pertinentes à nossa vida, e ao invés de simplificar, complica. E por essa razão há pessoas completamente envolvidas em situações embaraçosas, levando multidões ao ledo engano, fazendo com que as pessoas pratiquem uma fé a ponto de comercializá-la, barganhar com Deus. Eu tenho sempre dito aos irmãos, a gente precisa extrair do nosso vocabulário aquela ideia: eu estou pagando o preço. Preço de quê, querido? Se nós pagarmos algum preço em detrimento das ações de Deus na nossa vida, nós não deveremos nada a Deus, e nós somos eternos devedores. Nada do que fizemos, estamos fazendo ou ainda iremos fazer irá compensar a majestade, a glória e as riquezas de Deus derramadas sobre a nossa vida. Não há absolutamente nada em nós que interesse a Deus a ponto dele dizer: eu não tenho o que você possui. Tudo o que você é e tudo o que você tem vem de Deus. E às vezes a gente, infelizmente, entra por esse caminho complicado, por esse labirinto, para encontrar o outro fio do novelo de lã. A gente vai ter que desenrolar o novelo inteiro. E quando nós acharmos a outra extremidade, vai ser muito mais embaraçoso na hora de formarmos novamente o novelo. Então, que haja contentação com aquilo que Deus já lhe concedeu, que o seu coração genuinamente seja grato pelas dádivas de Deus derramadas sobre a sua vida, que você faça uma leitura e compreenda que mesmo não sendo merecedores, Ele nos amou primeiro e resolveu nos agraciar com aquilo que havia de mais importante, de mais sagrado e de mais sublime. Ele nos deu a salvação. E essa salvação, irmãos, mesmo sendo dádiva imeritória, ela não é substitutiva. Você não pode transferir essa salvação, você não pode negociar essa salvação, você não pode de forma alguma levar com você para os lugares mais convenientes da vida e reproduzir ela como se nós estivéssemos geneticamente reproduzindo a nossa própria matéria, a nossa própria semelhança. Nós precisamos sim multiplicá-la, mas multiplicá-la por ocasião do convencimento, quando a palavra de Deus alcança o coração e começa a regenerar o indivíduo a ponto de fazê-lo entender que é pecador. E se muito embora Deus ame o pecador, Ele aborrece o pecado, e nós não iremos nos aproximar dele enquanto estivermos nesta condição. Mas o arrependimento quebra o jugo, o arrependimento estabelece ponte. O arrependimento nos aproxima, nos aliança, nos pactua, nos vincula a Deus. Então a gente vai carregar essa marca por toda a vida e por toda a existência, até que Cristo venha buscar as nossas vidas. Aonde nós formos, nós seremos identificados como a nação e o povo que Deus escolheu. Nós não somos Israel, mas somos gentios. E aqui no nordeste deste país,
na cidade de Campina Grande, assim como em Ingá e em tantas outras cidades, os redutos evangélicos cristãos estão afluindo, estão declarando a sua fé, e eu vejo a forma generosa de Deus, Ele fazer essa ação, mesmo nos dias em que nós estamos vivendo, acontecer, numa geração tão pagã, tão incrédula, cujo coração endurecido, efêmero, voltado às muitas paixões, não ver Cristo como prioridade ou como necessidade em suas vidas. Em muitas ocasiões, nós observamos as velhas adaptações, gente servindo a Deus segundo as suas comodidades, segundo as suas adequações, segundo o seu senso de valor, segundo aquilo que é conveniente, segundo aquilo que é pertinente, e a gente vai simplesmente tentando deformar o Evangelho, para que a gente possa caber nele, sem sofrer nenhuma mutação, nenhuma transformação, nenhuma mudança de vida. O Evangelho: vem como estás e permaneça assim. E a gente tem visto isso acontecer, irmãos. Esse mundo midiático está colocando, para quem quiser ver e ouvir, testemunhos de celebridade que continuam vivendo a mesma modalidade de vida, mas dando lições bíblicas para quem diz ter fé, para quem diz ser cristão. E não é esse modelo que nós adotamos, não é essa referência que nós tomamos, não é esse exemplo que nós precisamos para a nossa vida. Nós temos ícones, nós temos pilares, nós temos sustentação, nós temos base, nós temos alicerce para permanecermos genuinamente como Igreja de Cristo, sem que esses elementos deformem a gente. De maneira nenhuma, não há nenhuma forma de fazer dessa vontade secreta a base da nossa vida de oração. A gente vai viver na alucinação de estar sempre buscando aquilo que não foi revelado, aquilo que não foi dispensado sobre as nossas vidas, e aqui e acolá vai aparecer pontualmente alguém com pseudônimo, carregando consigo um legado que não lhe pertence, para levar as pessoas a outras visões, a outras revelações, a outros conceitos, a uma outra filosofia, a uma outra forma de viver. E aí a gente vai começando a diferir do verdadeiro modelo, porque nós estamos alucinados em buscar o sobrenatural, mas um sobrenatural como um salto no escuro, sem estar alicerçado, baseado, esclarecido, convencido de que aquele passo em que nós estamos dando adiante está firmado na rocha. Nós estamos vendo pessoas saltarem no escuro, e nesse salto no escuro, o próximo ambiente pode ser o abismo, e esse abismo nos levar à destruição, e uma destruição irreparável, sem que nós tenhamos a possibilidade de, em sã consciência, fazer uma retomada das nossas vidas. Agora mesmo nós assistimos um crime que aconteceu na zona sul de Natal, um crime passional, de um marido que não aceitava a separação, que durante meses tentou segurar a esposa dentro de casa, e ela, convencida de que deveria sair, um dia marcou, e foi justamente hoje o dia que ela marcou para buscar aquilo que lhe pertencia em casa, e quando chegou lá, o rapaz estava armado, e numa discussão ele tirou a vida da esposa e a própria vida. Nós estamos encharcados deste modelo, irmãos. Nós estamos completamente tomados por uma sociedade cujos valores se perderam no meio do caminho. E percebam que isso não é privilégio apenas daqueles que não conhecem a Deus. Até pouco tempo nós estávamos vendo em larga escala suicídios no nosso meio. Situações que nós, há décadas atrás, jamais haveríamos de conceber, nos dias de hoje estamos vendo, estamos testemunhando e lamentando a nossa própria sorte, porque aquilo que não era estatística para nós se tornou realidade. E isso está acontecendo nas melhores famílias.
Então eu não vou excluir pastores, esposas de pastores, filhos de pastores, tomando atitudes e decisões equivocadas, problema de saúde mental, a pandemia que muitos acreditaram que iria servir para afluir um público considerável e desesperado pelas igrejas, em busca de salvação, em busca de segurança, de sustentação, foi o contrário. Nós estamos vivendo um efeito rebote. A pandemia serviu para convencer aqueles que já não tinham motivação de vir para a igreja, permanecer em casa. Porque o único lugar que serve de vetor para a contaminação na linguagem da sociedade é a igreja, não é a balada, não é o festival de verão, não é o carnatal, não é o galo da madrugada, não é a fila do banco, nem a do supermercado, nem do transporte público, é a igreja. Fecha a porta da igreja, cancela os cultos, façam lives, e acomodem o povo, e acreditem que eles podem servir a Deus virtualmente. Oh querido, nada substitui o calor da presença de um irmão, nada substitui o olhar do irmão, o aperto de mão, e quando pudermos o abraçar de um irmão. Nada substitui o congregar, nada substitui a igreja viva e poderosa de Cristo, espalhada sobre a face da terra, congregada e irmanada na mesma fé. Nada substitui. Nada substitui. E hoje nós ouvimos de uma das nossas irmãs pioneiras do trabalho de Oranona dizer: eu não tenho vindo por causa da falta de saúde, mas o meu coração está aqui. Se eu tivesse saúde e tivesse força física, uma pessoa idosa com muitas comorbidades, que não consegue mais sair sozinha de casa, que precisa de terceiros para buscar e deixar. Ela disse: quantas vezes eu caminhei sozinha a pé da minha casa para a igreja, em noite de chuva, de frio, em tardes de calor. O meu prazer sempre foi estar na presença de Deus, na casa de Deus, e agora eu quero estar e não posso. E aí eu olho para toda a juventude e digo: meu Deus, como nós estamos perdendo tempo. Deus está nos dando condição, oportunidade, chance, liberdade de podermos permanecer na presença dEle. Não é dizer: Senhor, venha me visitar. É dizer: Senhor, faça morada em mim, resida dentro de mim. Eu quero que o Senhor more em mim, para que aonde eu ande, o que eu esteja fazendo, seja na Tua presença. Seja na Tua presença. Eu fui advertido sobre o horário. Que pena, o horário acabou. Mas eu quero terminar com essa última consideração. Nós precisamos, irmãos, dessa mudança e dessa transformação em nós. Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Se conforme, se satisfaça, se convença, seja satisfeito, alegre, grato, feliz, abundante, próspero. A palavra prosperidade não tem uma única e exclusiva relação com o vil metal. A prosperidade é muito mais abrangente, é muito mais ampla, abraça muito mais contextos na vida da gente. Seja próspero. E essa prosperidade, essa abundância é a generosidade de Deus agora compartilhada entre você e Ele, e entre você e os seus. Porque no encher de Deus e no derramar, no transbordar das vasilhas, não é para que o que transborda se perca, mas o que transborda possa encher as vasilhas que estão ao lado. Seja um canal de bênção para a vida do seu irmão. Quebre as barreiras, aproxime aqueles que estão distantes. Não seja represa. Pastor, me lembrei agora de Pedro Bezerra. Ele morreu aos 92 anos de idade, com mais de 50 anos de pastorado.
Eu tive a oportunidade de ser pastor dele, já no finalzinho da vida dele, e eu dizia: meu pastor, o senhor é o ISO dessa igreja. Quando eu prego, e eu sei que o senhor está aqui sentado, eu tenho uma responsabilidade muito maior, porque eu sei que na maestria, na batuta e na condução de muitas igrejas por onde o senhor passou, o senhor já conhece a retórica de có e salteado. Quando eu ia realizar qualquer cerimônia, ele já identificava o manual que eu havia me utilizado para fazer aquele sermão. E aí, não como ato de correção, mas na simplicidade de um homem humilde que ele sempre foi, ele sempre estava a dar autenticidade àquilo que eu estava fazendo. Ele não era um pastor que estava ali para me corrigir, mas estava ali para me assistir nas minhas necessidades. E quantas vezes nós trocamos confidências e fizemos confissões, e o quanto isso salvou o meu coração e a minha alma, quando eu me sentia sozinho e perdido no meio desses labirintos que de vez em quando a gente escolhe para percorrer. E o reverendo Pedro Bezerra era essa figura, essa pessoa que sempre dizia: eu não nasci para ser represa, eu nasci para ser canal. Represa guarda para si, canal por onde passa, sai irrigando, sai molhando a terra, sai fazendo com que as plantas sejam alcançadas e se tornem fecundas, prósperas, produtivas. Eu quero ser canal, nasci para ser canal. Aquele homem, aos 92 anos de idade, internado numa UTI, ele pregava, enquanto ele tinha consciência e lucidez, para o ASG, para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, para o médico plantonista, para aquele que ia visitar ele era um evangelista nato. Ele não parou até o último momento da sua existência. Ele estava ali cumprindo o seu papel e exercendo com maestria, eu ia dizer galhardia, aquilo que lhe foi proposto fazer. E não foi diferente com sua esposa, a missionária Aldeísa. Adivinhar quais poderiam ser os decretos de Deus não nos daria a confiança na oração. Então não fique voando no espaço e no tempo sem entender o verdadeiro significado e propósito de Deus para a sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu sei que minha esposa de vez em quando diz assim: meu filho, seja mais objetivo, você é muito prolixo, né? Eu digo sempre lá em casa que eu nem preciso do pessoal, eu já tenho a Luiz Helena lá em casa. Ela de vez em quando, né, faz os protestos dela, né? Mas eu sei que é para o meu bem, ela me ama. E não foi por coincidência, mas por providência, eu sou Carlos e ela é Carla. Há 32 anos nós estamos caminhando juntos. E até hoje eu nunca recebi da parte dela nenhum tipo de influência negativa de dizer: desista, pare, deixe isso de lado, vamos buscar outra alternativa. Pelo contrário, tem sido uma pessoa que nas oportunidades de encorajamento tem sido uma mola propulsora para sempre me empurrar para adiante. Então as esposas que aqui se encontram sejam sempre o manifesto da revelação de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus na sua casa. Quando o seu marido estiver cansado, quando estiver desmotivado ou desinteressado pelas coisas de Deus, impulsione, ore, interceda, aconselhe, deixe as acusações para outro momento, mas no momento de fortalecer, seja fortaleza no dia da angústia. Que Deus nos abençoe.